alunos do segundo ano, hoje é 24/9. Vamos dar continuidade à nossa revisão e vamos começar falando de formação de palavras. E na formação de palavras, temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de uma outra palavra. Já as palavras derivadas, elas sim, surgiram a partir de uma palavra primitiva. Então vamos para os exemplos. Nas palavras primitivas, temos lanche, merenda, sabor, alimento, colega. Já as palavras derivadas, temos lanche. As palavras que surgiram a partir dessa palavra, temos lanchonete. As palavras que surgiram a partir da palavra merenda, temos merendeira. As palavras que surgiram a partir da palavra sabor, temos saboroso. Uma palavra derivada que surgiu a partir da palavra alimento, temos alimentação. Uma palavra que surgiu a partir da palavra colega, temos coleguismo. Agora, crianças, você utilizando o seu caderno, lápis e borracha, vou colocar aqui algumas palavras em que vocês irão escrever as palavras derivadas. Então, você já pode começar. Então, vamos lá, meus amores, conferir a resposta de vocês. Vamos lá para a palavra feijão, que surgiu a partir dessa palavra primitiva, temos feijoada. Livro, temos livraria. Tecla, temos teclado. Vento, temos vendaval. Então, aí são exemplos de palavras derivadas que surgiram a partir das palavras primitivas. Crianças, agora vamos com palavras escritas com Z e com S. Você sabia que o mesmo som ele pode ser representado por duas letras diferentes? No caso das palavras cozido, caseira, observe aí a escrita que o mesmo som de Z, cozido, caseira, apresentam o mesmo som, só que são letras diferentes. Cozido com Z, caseira com S. Isso acontece porque o S entre vogais tem som de Z. Agora, crianças, eu vou colocar aí palavras em que você vai completar com Z ou com S. Você já pode responder que já trago. Então, vamos conferir, você vai acompanhar aí a palavra azeite. Você completou com S ou com Z? Azeite com Z. Azedo com Z. Cozido, Z, muito bem. Visita com S. Raposa com S. Então, parabéns para você que acertou todas as palavras. E agora vamos falar de receita. E o que é receita? E agora vamos falar de receita. E o que é receita? Receita é um texto que instrui as pessoas em uma ação. A receita ela é dividida em partes, assim para ajudar as pessoas no passo a passo. Então vamos com essa receita que você pode acompanhar no seu livro, lá na página 34. Na página 34, estudamos esse gênero textual. Temos aqui o título da receita, o nome da receita. Bolo de cenoura com ganache. A receita, ela vem dividida em partes, assim ajudando no passo a passo, como já foi dito para vocês. Temos os ingredientes. Os ingredientes é o que é necessário, o que irá ser preciso para poder realizar essa receita. Temos também o modo de preparo. E o que é o modo de preparo? O modo de preparo nos orienta como manipular os ingredientes para assim poder fazer a receita. Nessa receita, os ingredientes, além de escrito, eles vêm ilustrados. Assim também como o modo de preparo, que ele vem em etapas. E esse modo de preparo, ele está dividido em 5 etapas. Essa receita também acompanha a curiosidade
e a receita ela tem como finalidade a ensinar a fazer esse bolo ou a receita que ela traz no título. E então, crianças, agora vamos falar de palavras escritas com R. A letra R, ela pode apresentar o som fraco ou som forte. Então, vamos com exemplos de palavras. Temos aí essas palavras: receita, xícara e barras. Você prestou atenção na pronúncia? Então, pronuncie comigo: receita, xícara, barras. Percebendo então que receita, barras, essas duas palavras apresentam um som forte. Já a palavra xícara apresenta o som fraco. Temos o som forte da letra R: ra, ré, ri, ró e ru. O som fraco: ra, ré, ri, ró e ru. Agora vou colocar essas imagens em que você irá nomear. Já pode começar. Então vamos lá para a correção. Gorro, coruja. Então agora vamos falar de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, crianças, são textos formados por uma sequência. Essa sequência ela vem em quadrinhos. Também uma característica bastante importante das histórias em quadrinhos, como vocês podem observar aí, são os balões e as onomatopeias. As histórias em quadrinho também elas apresentam um título, a pessoa quem escreve, quais são os personagens, temos o personagem principal e os outros personagens também que irão fazer parte dessa história. Os balões presentes nas histórias em quadrinhos, eles trazem a maneira em que o personagem quer se expressar, no qual quando ele estiver muito triste, quando ele estiver gritando, quando ele estiver pensando, então cada balão é utilizado para cada modo em que o personagem queira se expressar, além das linhas que acompanham as histórias em quadrinhos. As linhas que acompanham as histórias em quadrinhos, elas também podem trazer a impressão do movimento desse personagem. E as onomatopeias é a representação de um som natural, como vocês têm aí no exemplo. Além do que também os quadrinhos eles podem ser verbal ou não verbal. Então vamos lá falar dos sinais de pontuação. O ponto de interrogação ele é utilizado para se fazer uma pergunta. O ponto de exclamação ele é usado para dar à frase um som de surpresa, de animação. E a reticências ela indica a interrupção do pensamento e da fala do personagem. Então agora vamos falar de palavras escritas com C cedilha. Cedilha que é um sinal que é utilizado embaixo da letra C. O C cedilha ele pode vir acompanhado pelas vogais A, O e U. O C cedilha ele não é utilizado nas vogais E e I, porque a letra C ela já acompanha a vogal E e a vogal I, dando assim o som de Sé e Si, no qual esse cedilha embaixo do C dá esse som quando vem acompanhado das vogais A, O e U. No caso, C cedilha A, Sa, C cedilha O, Só, C cedilha U, Su. Então, crianças, ainda com seu caderno, lápis e borracha, você vai acompanhar o ditado. Vamos para a primeira palavra. Temos então a primeira palavra, sumiço. Sumiço. Segunda palavra, moça. Terceira palavra, endereço. E quarta palavra, cupuaçu. Muito bem, agora vamos acompanhar. Você vai acompanhar aí a sua escrita. A primeira palavra, sumiço. Segunda palavra, moça. Terceira palavra, endereço. Quarta palavra, cupuaçu. Então, vamos falar agora de antônimos e sinônimos. Antônimos são palavras com significados contrários. Já sinônimos são palavras que apresentam o mesmo significado. Então, acompanhe aí os exemplos. Sinônimo de veloz,
rápido. Antônimo de veloz, lento. Agora, crianças, vou colocar essas palavras e você vai dar o sinônimo delas. Você já pode responder. Então, vamos lá, crianças, você que já respondeu. O sinônimo de amoroso, temos carinhoso. Sinônimo de macia, fofa. Agora você vai escrever essas frases utilizando a palavra em destaque, o antônimo. Então, você já pode responder. Então, vamos lá para as frases. Aquele cobertor era usado. Aquele cobertor era novo. Prefiro comer doces. Prefiro comer salgados. Então, crianças, vamos falar agora de palavras escritas com SS. Sabendo, então, que palavras escritas com SS, elas são usadas no meio da palavra. Você nunca irá escrever uma palavra com SS no início. Sabendo, então, também que SS na separação silábica, essas letras, elas ficam em sílabas separadas. Agora, meus amores, vocês irão ler as palavras que vou deixar aí. Depois de ter feito a leitura, você vai realizar a separação silábica. Então, vamos lá para a correção da separação silábica. Sanduíche. Pessegueiro. Pessegueiro. Saleiro. Saleiro. Pressão. Pressão. Então, crianças, finalizamos a nossa revisão de língua portuguesa. E o que você vai fazer? Você vai revisar essas questões que foram respondidas aqui no vídeo. Assim, podendo trabalhar e exercitar. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.